ouve o nosso louvor, ouve as nossas orações. Ele sabe de todas as coisas. Então vamos cantar. Ouve, ó Deus. Speak the way.
muito obrigada, Deus, por cada irmão que está aqui nessa noite, que escolheu o melhor lugar para estar. Obrigada, Senhor, por cada mãe aqui nessa noite, Deus, por cada filho. Senhor, que o Senhor esteja enchendo o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, com o teu Espírito, ó Pai, e com o desejo de permanecer firme nos seus caminhos, para te servir, para te adorar, na beleza da tua santidade, Deus, porque tu és o único digno de toda honra e de toda glória, o único soberano Deus, tremendo Deus, ó Pai, que luta as nossas guerras e nos dá a vitória, Pai. Em nome de Jesus, que oro. Amém. Amém. Eu quero pedir para a irmã Luzia. A irmã Luzia é a mãe mais experiente que está aqui nessa noite, para orar, agradecendo a Deus pelo privilégio, pela dádiva, pelo presente de ser mãe, agradecendo a Deus pelos filhos, agradecendo a Deus porque até aqui o Senhor tem sustentado. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, estamos na casa do Senhor, Pai. Graças a Deus, Pai, que o Senhor muito bem, Pai, no Deus, Pai. Senhor Deus, nesse lugar, Pai, temos precisando viver minha vida nas mãos do Senhor, Pai. Graças a minha filha, Pai. O Senhor me abençoou ela também, Pai, que ela ficou boa, Pai. Pai, eu tomei decisão, entreguei minha vida nas mãos do Senhor também, Pai. E pergunto até ao Senhor, oro pelo Senhor todos os dias, todas as horas, para me olhar, deixar eu cair, deixar eu sentir nada sozinho, Pai, para a banda boa lá de casa, nas coisas, para nessas coisinhas, depois se tiver mesmo assentado, Pai, abençoou, Pai, minha família, Pai, sustentável de toda a banda. Tenho uma filha, Pai, tenho uma neta, tenho neto, Pai, Senhor abençoe isso todo, Pai, a todo entregue nas mãos do Senhor, porque essa metade é filho do Senhor, Pai, deu a vida a Ti, Pai, então o Senhor abençoe, Pai, abençoa essa que passou esse trabalho outra vez na vida, Pai, mas para recuperar, Pai, no nome do Senhor Jesus, o que nós podemos fazer, Pai, no Senhor nos querer, Pai, o Senhor abençoe ela, dá força, saúde para ela e para ele, Pai, no nome dele, Pai, abençoa também. Abençoe todas as minhas filhas que estamos aqui, Pai, que está fora, Pai, todos que estão entregados na mão do Senhor, e esse pessoal, esses irmãos, todos que estão aqui também, pais, as mães, que tem seus filhinhos, Pai, também tem ser uma vida abençoada de Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, porque as tudo conhece, o Senhor é um Deus maravilhoso nas nossas vidas, tudo que nós te pedimos, nós recebemos a bênção do Senhor, até para os outros, Pai, nós pedimos, nós recebemos a bênção, Pai. Foi feliz, Pai, Senhor abençoa cada vez mais, me ensina mais a falar de Ti, Pai, no desejo, Pai, estamos nas Tuas mãos, toma os Teus cuidados, Pai, para o Senhor bom, para o Senhor, Pai, Senhor me abençoa, Pai, o Senhor está comigo, Pai, e está aqui todos os meus irmãos que estamos aqui também, Pai, o Senhor está com eles, Pai, abençoa eles, abençoa eles, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, Deus, muito obrigado, Pai. Hoje é dia das mães, Pai, todas mães, Pai, muitas mães, Pai, isso me abençoe ela está aqui, Pai, por irmãos, Pai, Senhor abençoe, Pai, no nome de Jesus, Pai, a coisa que eu te peço, te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus nessa noite pela vida de cada mãe que se encontra aqui nessa noite. Louvamos a Deus também pela vida dos visitantes. Irmã Lúcia, já não é nem mais visitante, já está praticamente de casa já. A irmã Luciane, o irmão Alair, Rodrigo, muito bom ter você aqui nessa noite. Mas nós queremos também agora, nesse momento, eu quero convidar a Sara. A Sara vai cantar uma música, enquanto ela estiver cantando, vai ser projetado as fotos de hoje do café da manhã, né? Isso. E eu também quero agradecer a Deus, porque eu não sou mãe biológica, mas eu tenho muitos filhos na fé. Isso é bom, né? Pregar, as pessoas aceitar Jesus e saber que você também gera filhos na fé. Amém.
Louvado seja Deus. Muito bom, sabe? Deus continue usando a sua vida. Glória a Deus por isso. Mas nós vamos agora passar para a mensagem. Quero convidar o pastor. Ele vai estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Enquanto ele chega aqui, quero convidar você a orar. Feche os seus olhos. Nós vamos pedir para que Deus use a vida dele, para que Deus possa abençoá-lo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Te louvamos, ó Deus, por todas as coisas que aconteceram. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor tem nos dado o privilégio de usufruirmos tantas coisas boas na vida. E uma das coisas boas, ó Deus, é o presente às mães, ó Deus, é a nossa família, a comunhão em primeiro lugar com o Senhor, a comunhão com os irmãos. Deus, nós te agradecemos nessa noite e queremos te pedir agora que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia da nossa vida e que o Senhor venha abençoar o pastor. Ó Deus, que ele possa ser nabi, profeta, boca do Senhor a falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, que o Senhor possa falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, porque a palavra do Senhor produz, ó Deus, transformações para as nossas vidas quando a deixamos, porque o Senhor é o rio de água viva que corre sobre nós, nos purificando. Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, ó Deus, falar conosco nessa noite, porque sabemos que a tua palavra já foi revelada. E, ó Deus, também sabemos que ela é iluminada para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dizer que é muito bom ver todos os irmãos aqui reunidos, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, sendo gratos ao Senhor por mais um ano em que comemoramos o Dia das Mães. Quem tem a sua mãe sabe o quão precioso é esse privilégio. Eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe. Quero dizer para os irmãos que o Dia das Mães, para mim, é um misto de alegria e tristeza. Alegria porque tenho a minha mãe, e tristeza porque foi um dia como este, há 22 anos atrás, e eu estava sepultando meu pai. Mas, louvado seja Deus por todas as coisas. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero ler dois versículos para homenagear a todas as mães. Provérbios, capítulo 31, versículos 28 e 29. Provérbios, capítulo 31, versículos 28 e 29. Diz assim: os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia, dizendo: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Nós podemos parafrasear esse versículo da seguinte maneira: os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia, dizendo: muitas mulheres são boas mães, mas você é a melhor de todas. Então, esses dois versículos em homenagem às mães. Agora nós vamos, ainda falando sobre mãe, nós vamos estudar um pouco sobre Maria, a mãe do nosso glorioso Salvador, que é Jesus Cristo.
Então, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 56. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 56. Todos acharam? Diz assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e a sua sombra te cobrirá. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo esta saudação, Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão
bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e dispersou vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Amém. Maria, mãe do nosso glorioso Salvador. Neste texto que nós lemos, dos versículos 26 ao 38, temos o anúncio do anjo Gabriel a Maria. 6 meses depois que Maria, prima de Isabel, aliás, 6 meses depois que Isabel, prima de Maria, estava grávida, o anjo foi até Nazaré dar a Maria a notícia que ela também ficaria grávida. Maria era virgem e estava noiva de um homem descendente de Davi chamado José. Ao ouvir a saudação, Maria ficou atemorizada. O anjo, porém, lhe disse que ela não temesse, que ela conceberia e daria à luz um filho, a quem deveria pôr o nome de Jesus. Este menino seria o Filho de Deus. Ele herdaria o trono de Davi, seu antepassado, segundo a carne, e o reino dele não teria fim. Maria então pergunta como isto poderia acontecer, se ela era virgem. O anjo lhe disse que isto aconteceria por um milagre, por obra do Espírito Santo. O anjo também lhe diz que Isabel, prima de Maria, também estava grávida de 6 meses. Mesmo que Isabel fosse uma mulher idosa e estéril, mas havia concebido, porque para Deus não há nada impossível em seus propósitos. Maria então responde ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Na segunda parte do texto, dos versículos 39 ao 45, Maria vai visitar Isabel, sua prima. Quando Maria cumprimenta Isabel, a criança no ventre de Isabel pula. Isabel, cheia do Espírito Santo, louva a Deus e chama Maria de mãe do meu Senhor, se referindo à criança no ventre de Maria, ou seja, se referindo a Jesus. Isabel conclui dizendo que Maria é bem-aventurada, ou seja, feliz, porque creu que as palavras que foram ditas a ela pelo anjo seriam cumpridas. Aqui nós temos o momento da salvação de Maria. Ela foi salva e justificada pela fé, porque creu na mensagem do anjo, que lhe
que lhe disse que através dela nasceria o Salvador. A terceira parte do texto, dos versículos 46 ao 56, temos o cântico de Maria. Cheia do Espírito Santo, Maria louva e se alegra em Deus, o seu Salvador. Ela diz que Deus olhou para ela com misericórdia e lhe fez maravilhas. Por causa disto, ou seja, das maravilhas e das misericórdias de Deus em sua vida, todos, em todas as gerações, dirão que ela foi uma mulher abençoada e privilegiada. Ela também exalta a santidade de Deus e relembra as misericórdias de Deus para com seu povo Israel. Ela diz que isto que está acontecendo, ou seja, o Salvador que está para nascer, é o cumprimento das promessas que Deus fez, ou que Deus havia feito a Abraão. Isto é, que em um de seus descendentes todas as famílias da terra seriam abençoadas. Estas promessas não só foram feitas a Abraão, mas também através de Abraão, através da história, durante toda a trajetória do povo de Israel e através de todos os profetas, essa promessa havia sido feita. Por fim, quando a promessa se cumprisse, ou seja, Jesus nascesse, os arrogantes e poderosos seriam destronados e os humildes seriam exaltados. Depois de 3 meses com Isabel, Maria voltou para casa. Meus irmãos, Maria, mãe de Jesus, é uma personagem da Bíblia que merece ser estudada. Os católicos romanos adoram a Maria como se ela fosse igual a Deus. E ao mesmo tempo nos acusam a nós, protestantes, de sermos rudes e desrespeitosos com ela. Mas, na verdade, nós não odiamos nem desrespeitamos Maria. Nós somos aqueles que verdadeiramente honramos Maria, porque nós dizemos sobre ela o que exatamente a Bíblia diz. Portanto, essa mensagem está baseada em 2 tópicos. O primeiro tópico: o que é dito sobre Maria que não a honra? Porque muitas pessoas dizem coisas sobre Maria, pensando que estão honrando Maria, mas na verdade não estão, porque estão dizendo coisas sobre ela que a Bíblia não diz. Então esse é o primeiro tópico dessa mensagem, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é dito sobre Maria que não a honra? O segundo tópico da mensagem eu vou deixar para o domingo que vem, concluindo a mensagem que vamos começar hoje. E o segundo tópico da mensagem é o que a Bíblia nos ensina sobre esta magnífica mulher. Vejamos o primeiro ponto: o que é dito sobre Maria que não a honra? Como eu já disse, os católicos romanos idolatram a Maria, oferecendo a ela uma adoração que deve ser dada apenas a Deus.
E a teologia católica diz coisas sobre Maria que a Bíblia não diz, e desta maneira eles pensam que estão honrando Maria, mas não estão, porque atribuem a ela coisas que não é a verdade da palavra de Deus. Em primeiro lugar, dizem que Maria é a mãe de Deus, mas na verdade ela não é a mãe de Deus. A pergunta lógica que nós temos que fazer é: quem vem primeiro, a mãe ou o filho? Humanamente falando, quem vem primeiro é a mãe. Os filhos só nascem porque as mães existem. Mas no caso de Jesus é diferente, porque Jesus, ele é primeiro do que Maria, porque Jesus é Deus, e como Deus, Jesus é eterno. Jesus já existia antes de todas as coisas. Maria não existia antes de todas as coisas. Para ser a mãe de Deus, ela teria que ter existido na eternidade, antes mesmo de Jesus. Para ser a mãe de Deus, ela teria que ter sido na eternidade uma deusa. Mas uma coisa que deve ser observada é que ao nascer aqui na terra, Jesus tinha duas naturezas. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele era 100% homem e 100% Deus. Esta união das duas naturezas de Jesus é chamada, na verdadeira teologia, de união hipostática de Cristo. Sendo assim, concluímos que Maria foi a mãe da natureza humana de Jesus. Ela foi mãe de Jesus, homem, mas não de Deus, porque não foi ela quem gerou a natureza divina de Jesus. Como Deus, Jesus não teve mãe, porque ele existia da eternidade. Em João capítulo 1, versículo 1 nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo está falando que Jesus já existia na eternidade, muito antes de criar a terra, de criar o universo, muito antes do homem existir, muito antes de Maria existir, Jesus já existia. Em João capítulo 8, versículo 58 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão, ele foi o pai da nação de Israel. E Jesus está dizendo que antes que Abraão existisse, ele já existia. E Maria, ela veio mais de 2000 anos depois de Abraão, que era o pai da raça, que era o pai da nação dos israelitas, provando que Jesus é antes do que Maria. Como Deus, Jesus é antes dela. Portanto, ela não pode ser a mãe de Deus. Ela foi a mãe do homem Jesus. Em Hebreus capítulo 7, versículo 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente.
Esse versículo fala do encontro que Jesus teve com Abraão. Jesus na figura do sacerdote Melquisedeque. E o escritor aos Hebreus está dizendo que aquele Melquisedeque que apareceu a Abraão, que na verdade era Jesus, antes de nascer aqui na terra, Jesus já aparecia no Antigo Testamento, e a isso nós chamamos de teofania, as aparições de Deus no Antigo Testamento em figura humana. O escritor aos Hebreus está dizendo que ele não tinha pai nem mãe. Como Deus, humanamente falando, Jesus não teve pai nem mãe. Jesus teve mãe como homem, mas como Deus, humanamente falando, ele não foi gerado por seres humanos. Em segundo lugar, dizem que ela é imaculada, ou seja, que nasceu sem ser manchada pelo pecado original e que permaneceu sem pecado durante toda a sua vida. Mas, na verdade, ela não foi imaculada. Ela também nasceu manchada pelo pecado original e também pecou durante sua existência aqui na terra. A ideia é que Maria não herdou o pecado original e que ela nunca pecou ao longo da sua vida não tem amparo nas Escrituras. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, se Maria, ela faz parte da raça humana, e se todos da raça humana pecaram, é óbvio que ela também nasceu manchada pelo pecado original e também pecou. Então aqui, quando diz que todos pecaram, está se referindo a toda a raça humana criada e caída em Adão. A própria Maria se reconhece pecadora e membro da raça pecadora, quando ela diz em Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47, o cântico de Maria. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela se alegra em Deus, seu Salvador. Ninguém precisa de um Salvador, ao menos que seja um pecador. Quando ela vai ao templo para apresentar Jesus, ela oferece a oferta de sacrifício pelo pecado. Maria também nasceu manchada pelo pecado original e também pecou durante a sua vida. Ela foi salva por Jesus, o seu Filho. Em terceiro lugar, dizem que Maria é mediadora e intercessora entre Deus e os homens, mas na verdade ela não é nem mediadora nem intercessora. Ela não é mediadora nem intercessora porque, se fosse, ela precisaria ter os mesmos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Deus é onisciente, sabe e conhece todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está em toda parte, Ele enche todo o universo. Deus é onipotente, Ele pode tudo, não há impossíveis para Deus. Então, para que Maria fosse intercessora e mediadora diante de Deus pelos homens, ela precisaria ser igual a Deus.
mas ela não é. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então esse versículo deixa claro que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Portanto, dizer que Maria é mediadora ou intercessora por nós pecadores não combina com a própria fé de Maria em seu Filho como seu Deus e mediador. Não combina com a característica de um ser humano comum, que não é onisciente, onipresente e onipotente, e não combina com a afirmação expressa das Escrituras que diz que só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Em quarto lugar, dizem que ela, Maria, é corredentora, ou seja, que ela redime tanto quanto Jesus, ou que auxilia Jesus na sua obra de redenção. Mas, na verdade, ela não é corredentora ou auxiliadora da redenção. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Jesus é o único mediador, que Jesus é o único redentor, que Jesus é o único salvador. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: e não há salvação em nenhum outro. Ou seja, não há salvação em nenhuma outra pessoa, seja homem, seja mulher, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Em quinto e último lugar, dizem que ela foi virgem perpetuamente e nunca teve relações sexuais, nem mesmo com seu marido José. Mas, na verdade, ela não foi virgem para sempre. Ela teve, sim, intimidade com José, seu marido. Inclusive, eles tiveram outros filhos depois que ela deu à luz a Jesus. Mas é importante que se esclareça o seguinte: Maria era virgem quando recebeu o anúncio dado pelo anjo, que ela ficaria grávida. Para conceber Jesus em seu ventre, Maria não teve relações sexuais com homem nenhum. A concepção de Jesus foi um milagre. Foi obra do Espírito Santo. Aliás, Jesus foi o único em toda a história humana que nunca pecou, porque ele não foi gerado tendo em si a marca do pecado original. Mas depois do nascimento de Jesus, ela teve uma vida normal com o seu marido, que era José. Em Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25 diz: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve intimidade com ela, enquanto ela não deu à luz um filho,
a quem pôs o nome de Jesus. Enquanto Jesus não nasceu, José não teve intimidade com Maria. Mas após Jesus nascer, eles viveram uma vida normal de marido e mulher. Porque José casou com Maria. E é necessário esclarecer que no casamento a intimidade sexual entre marido e mulher não é pecado, é ordenança. Deus ordena que haja intimidade entre marido e mulher. Pecado seria se, sendo casados, não tivesse intimidade. Então aqui abre espaço para dizer que quando a mulher casada ela se nega ao seu marido, ou quando o marido se nega à sua esposa por despeito, porque não quer mesmo, é pecado. Porque é ordenança, a intimidade é ordenança. Pecado é quando há relações sexuais de uma mulher casada ou de um homem casado com outra pessoa que não seja seu marido ou sua esposa. Pecado é quando há relações sexuais entre jovens solteiros ou entre pessoas solteiras antes do casamento. Pecado é quando há intimidade sexual no modo de prostituição, onde o corpo é trocado por alguma coisa. Pecado é quando há intimidade sexual entre pessoas do mesmo sexo. Mas entre marido e mulher não é pecado. Portanto, dizer que Maria e José, após o nascimento de Jesus, tiveram uma vida normal como marido e mulher, não é de maneira nenhuma falar mal de Maria, desonrá-la. Não. É dizer a verdade da Bíblia, da palavra de Deus, e que em nada desonra a ela. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: estando eles ali, eles quem? Maria e José, ali aonde? Em Belém da Judéia. Aconteceu completarem-se os dias de quê? Dela dar a luz. E ela deu a luz a seu filho primogênito. Primogênito quer dizer que Jesus foi o primeiro, mas que depois haveria e houve espaço para outros. Se ela não tivesse tido outros filhos com José, o texto dizia o seu filho unigênito, apontando que ela teria tido apenas Jesus como filho durante toda a sua vida. Mas o texto diz primogênito, quer dizer o primeiro. Jesus foi o primogênito de Maria, mas foi o unigênito de Deus, porque Jesus não era filho de José, mas era filho de Deus. No entanto, após se casar com José e após o nascimento de Jesus, houveram outros filhos. O texto que fala dos irmãos de Jesus, nós vamos ver domingo que vem na próxima mensagem. Aliás, vamos ver agora. Alguém leia, por favor, Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. O carpinteiro que está falando aqui é Jesus. Jesus era chamado de carpinteiro porque era a profissão dele. José, o pai adotivo de Jesus, era carpinteiro, e naquela época era muito comum, muito mais do que hoje,
o filho, principalmente o primogênito, seguia a profissão do pai. Então Jesus era carpinteiro. E as pessoas admiradas com a sabedoria de Jesus, elas diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria? E aí passa a descrever o nome dos irmãos de Jesus: irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. E não vivem aqui entre nós também suas irmãs? Quer dizer que Jesus tinha irmãs também, não apenas irmãos. Então, meus irmãos, Maria é uma magnífica personagem da Bíblia e da história da salvação. Maria foi uma mulher bem-aventurada. Teve o privilégio de ser a mãe do nosso glorioso Salvador. Naquela época, em Israel, toda moça tinha essa expectativa de que ela fosse a mãe do Messias, porque havia as promessas dos profetas dizendo que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e essa criança seria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas entre todas as jovens, as moças em Israel naquela época, Deus escolheu Maria. Então ela foi privilegiada, sim. Ela foi abençoada, sim. Ela foi feliz, sim. Mas o que nós não podemos é atribuir a Maria coisas que a Bíblia não diz sobre ela. Nós temos que dizer exatamente o que a Bíblia diz. Então nós vimos que, apesar das pessoas dizerem que Maria é a mãe de Deus, ela não é a mãe de Deus. Que apesar das pessoas dizerem que ela é mediadora entre Deus e os homens, ela não é. O único mediador é Jesus. Que apesar das pessoas dizerem que ela é corredentora e auxilia na obra da salvação, isso não é verdade. Jesus é o único Salvador, é o único Redentor. Que apesar das pessoas dizerem que ela foi virgem perpetuamente, isso não é verdade. Ela foi uma senhora casada, bem casada com o seu esposo, e teve uma vida normal e uma família grande. Que apesar das pessoas dizerem coisas sobre ela na tentativa de honrar ela, na verdade não estão honrando. Nós que dizemos o que a Bíblia diz, a honramos de verdade. Ela foi um exemplo de fé e piedade cristã. Mas nós não podemos honrar Maria ensinando o que a Bíblia não diz a seu respeito. Com certeza ela mesma não aceitaria estas coisas que dizem sobre ela, mas que não tem apoio das Escrituras. Se ela pudesse ouvir essas doutrinas que se propagam sobre ela, ela iria reprovar. Mas na segunda parte desta mensagem, que pregaremos domingo que vem, e eu espero que você que está aqui hoje esteja no próximo domingo para ouvir a segunda parte. Na segunda parte desta mensagem, vamos falar sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre esta magnífica mulher, sobre esta magnífica mãe, sobre esta mulher que creu nas promessas de Deus e por isso foi justificada. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe todas as mães, que tenham um restante de dia abençoado e uma semana abençoada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor abençoe.